Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui numa pequenina tarefa, através do convite do Núcleo Espírita Alta de Souza, em Recife, para conversarmos sobre um tema que vem do Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso nós vamos fazer nossa prece a fim de iniciarmos este breve trabalho. Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, a te rogar amparo e sintonizar com aqueles que vêm em teu nome, nos auxiliando nesta tarefa, neste trabalho, para que possamos ser úteis e estabelecer o vínculo convosco através daquilo que tu nos deixastes de ensino. Obrigada, Senhor, por tudo e rogamos tua paz para todos nós. A nossa tarefa de hoje vai ser uma breve conversa a respeito do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. E vamos lá. Na realidade, se trata de um capítulo que vai abranger um pouco as revelações. Já foi visto em algumas semanas a respeito das revelações que Moisés nos trouxe. E hoje nós vamos conversar a respeito do posicionamento da revelação trazida pelo Cristo. Claro que nós já devemos ter conjecturado de que a revelação na sistemática do pensamento religioso seria aquilo que se chama revelar a palavra ou o pensamento de Deus. E no dicionário vamos ver que é um esclarecimento que se presta a fazer com que o outro possa conhecer alguma coisa desconhecida ou ignorada. E é claro que a humanidade até hoje, ela recebeu 3 revelações cristãs, dentro do posicionamento cristão. Moisés singularmente nos fez ver a composição da justiça. O Cristo veio nos trazer um novo descortinar, que seria a lei divina na abrangência do amor. É claro e evidente que o Cristo, ele traz as 3 posições da justiça, o amor e, após isso, que haveremos de ter este assunto também sobre o Espiritismo, que é os esclarecimentos pautados em cima da verdade. O Cristo veio nos trazer o cumprimento dessas leis de Deus. Porque quando Moisés trouxe o seu posicionamento de fora para dentro, o Cristo veio nos descortinar a lei de amor, aquela que é de dentro para fora. E nesse posicionamento, quando Kardec diz que ele não veio destruir a lei de Deus, mas cumpri-la, ele nos mostra exatamente nessa sequência, após o amadurecimento de vários homens, mostrar aquilo que compõe exatamente a prática. É evidente que esse cumprimento ele está cheio dos deveres dos homens, de obrigações que nos cumpre manter para nos disciplinarmos numa questão de ligação com o Pai. Então, quando o Cristo veio trazer um resumo daquelas leis estabelecidas já há algum tempo, que os homens precisavam começar a compreender, ele lançou a ideia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ali ele disse, ali está a lei e todos os profetas. O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Isso quer dizer o quê? Que nada passará sem que estas leis estejam estabelecidas na terra. Em verdade, em todos os tempos, ou seja, no passado ou para o futuro, nós
haveremos de perceber que a verdade é uma só. Ela pode vir aos poucos por conta do amadurecimento que é preciso que a humanidade esteja apta a receber essas informações. Porque a cada momento que vivemos, a cada situação, a cada época, nós estamos concretizando a ideia firme de que as suas palavras não passarão. E é evidente que esse posicionamento de Jesus foi nos dado através do seu próprio exemplo de vida. Nos mostrou que a vida continua, nos deu o caminho e nos mostrou a trajetória de como chegar a Deus. Portanto, é necessário estudarmos, inclusive, alguns espíritos superiores a nós que nos trouxeram esses esclarecimentos, e pegamos aqui a ideia de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que nos mostra exatamente que Jesus nasceu numa época e num povo em que ele próprio estava o tempo inteiro envolvido com o seu posicionamento, sem praticar nada em desacordo com as leis divinas, que mostrava a todos nós em praça pública que era necessário, sim, compreender a justiça, mas sem o amor não poderíamos erguer em nosso coração este sentimento de aproximação com Deus, porque as suas leis, que o Espiritismo já nos descortina algumas, nos mostra o quanto nós temos a necessidade de concretizá-las em nosso dia a dia. Por isso que quando Jesus disse que tudo está resumido em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, ele ainda salientou um pouco mais e disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O interessante e muito importante também, eu trouxe para a gente conversar a respeito, é que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, falando desta vinda de Jesus para o cumprimento dessas leis, ele diz o seguinte: os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor. E o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho. Então, é claro que ele, como revelador desta lei de amor, ele precisaria nos trazer um comportamento inusitado, que não próprio daquela sociedade como até hoje. E nos dando esse fortalecimento de que a lei de amor, ela não circunscreve a um grupo ou um povo privilegiado. Ao contrário, à medida que nós estamos repassando essas informações do Cristo no seu Evangelho, vamos descortinando um mundo que nos acolhe, que abriga, que não discrimina a ninguém, nem tampouco a própria lei. Haja visto que exatamente as suas respostas eram de que se deve viver no mundo sem ser do mundo, na questão de entender, com a chave que o Espiritismo nos dá, de que a vida continua. E o que nós levamos não é a propriedade material, nem tampouco os nossos cargos, nossas funções, mas levamos aquele aprendizado interior que nos cabe a cada um no seu processo de evolução.
Então, consequentemente, é necessário também transformar aquilo que nós vimos na história, que não ficou muito bem agregado à lição da moral cristã, da moral ética do universo, que é o amor. E o amor, ele abrange exatamente não apenas algo singular de uma aproximação com alguém ou de uma forma de achar que é um sentimento que possa ser rápido. Não, isso são nuances do amor. Então, quando Cristo nos convida a amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou, o foco é o Cristo. O foco é entender que exemplo Ele nos deu desde aquela época. Como seria hoje? Como estaríamos hoje a buscar esta fluência daquela verbalização ou daquele exemplo que foi muito maior do que o que ele falou? Porque o silêncio que ele nos deixou também para ensinar de uma forma pedagógica, aquilo que não compreenderíamos com as palavras, visto que as suas palavras, com a sua sabedoria de vida, às vezes não se tornaria compreensível. Por isso que ele usou das parábolas em diversas ocasiões, nos faz, então, correr em busca do seu exemplo. E aqui já apresenta Emmanuel a questão de entender o que é semear, o que é colher, a fim de que prestemos atenção não simplesmente àquilo que nos rodeia pelo ter, mas onde nós colocamos o nosso coração. Com que fins nós estamos observando a vida ou o próprio entendimento de Deus. Porque há de convir que foi deixado pelo Cristo a ideia muito forte de que ele preferiu alguns ambientes mais simples. Porque a simplicidade, ela tira o atavismo, ela tira o ego, ela tira de nós a caverna escura de se apoiar perante fugas emocionais. Ela escancara exatamente aquilo que nós somos interiormente e parece que é difícil para alguns entender o que é a simplicidade. A vida de Jesus foi esse eterno exemplo para que compreendamos exatamente que a simplicidade e o que é natural tem muito a nos ensinar. Considerava então que a verdade ela seria exatamente o grande esclarecimento que o Espiritismo nos veio trazer, mas sem este amor, sem esse sentimento, como galgar o entendimento da verdade ou como usar este recurso para fazer-nos a aproximação do reino de Deus em nós. É por isso que Emmanuel diz neste livro A Caminho da Luz que ele escolheu aqueles ambientes mais pobres e desataviados para poder ensinar e viver aquelas lições sublimes, circulando entre os que sofriam, circulando naqueles que desejavam a modificação da sua própria vida, circulando entre aqueles ansiosos para ter o lenitivo da esperança, porque os homens nunca conseguiram dar a não ser a parte material, mas erguer-se e dar a mão a alguns homens que são preconceituados numa sociedade que se diz cristã, como até hoje nós vemos, não necessariamente precisava ele estar em tribunas ou nos templos ou em fóruns de debate para ensinar a amar, porque isso é feito dentro de casa, ao alcance de quem quer que seja. Começamos em casa, começamos a expandir este sentimento que vem nos gracejar com a ideia de que o amor é perpétuo,
Mas é necessário que se compreenda que advém desta lei de amor, que é um compartilhamento de Deus para todas as suas criaturas. Então, Emmanuel diz, ele espalhou as visões mais claras da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Evidente. Estamos aqui e um dos grandes fatos que nos mostram isso, primeiro é a constituição do nosso corpo, que é igual. Segundo, as terras que nós colocamos os pés, também está situada no mesmo planeta. Terceiro é que os simbolismos que nós queremos fazer diferente uns para com os outros é uma criação de cada um de nós que serve sim para estarmos albergados em grupos que venham adquirir um hábito, uma ética, uma postura boa perante a vida, mas não para discriminações, não para guerras, não para matanças, mas para estabelecer uma concórdia entre todos os seres humanos, que estamos todos sim pensando no outro, agasalhando o coração alheio, compassivamente com referência a todos. Isso, inclusive, a gente aprende primeiro na família. Porque é dali que saem os homens que devem ser homens de bem. Caso contrário, ficará muito difícil compreender até mesmo essas lições imorredoras que o próprio Emmanuel nos traz. E considerando isso, é que percebemos que a lei do amor está em todos os recantos, está dentro de nós, na vontade de crescer, no entendimento de que essas lições do Cristo às vezes nem precisa de muita interpretação, porque as religiões às vezes se preocupam demasiadamente em estar em sua correspondência daquilo que é ensinado pelos seus representantes. Mas temos já 3 exemplos fortíssimos da passagem do Cristo entre nós que podem nos dar, inclusive, várias considerações de reflexões profundas. Uma, a própria manjedoura, que nos mostra por que o Cristo nasceu naquele ambiente. Ele foi levado a isso? Ele sairia da simplicidade daquele lugar, da aproximação com aqueles animais, no meio de um lugar totalmente longe dos outros, mediante este ensino de perseguições, ele teve que ser isolado? Outro símbolo, outra lição, a própria cruz. O que está representado ali naquele olhar dele para conosco e de nós para com ele? Como nos situamos com referência a olhar o Cristo naquele lugar que nós não compreenderíamos hoje e talvez fizéssemos novamente a mesma coisa? Mas isso pode ser algo acrescentado um pouco mais à frente com os próprios exemplos que ele nos dá. E os seus exemplos é o que temos de maior concretização para podermos seguir adiante, olhando a vida de outro prisma, que não apenas no nascer e no morrer, mas durante. Pois suas lições, elas estão para todos os departamentos, todas as áreas que nós estamos envolvidos, inclusive nas questões de observar a própria lei de Moisés que ficou para trás, com outro entendimento. Porque um dos exemplos que é trazido por Emmanuel, que eu quero deixar aqui também para registrar
um pouco mais de profundidade quando amamos ou quando desejamos verdadeiramente fazer do Evangelho, fazer da lei do amor uma rotina, um aprendizado constante. É quando a gente fala daquela lei de Moisés, não matarás. Nós matamos, ainda matamos. Mas e os que não matam e simplesmente, com o processo de religião, lavam as mãos perante outras mortes? Que mortes seriam essa? Não literalmente, mas podemos matar, sim, a fé de muitas pessoas. Podemos matar, sim, a fé das pessoas que desejam ser conduzidas e acreditam em palavras ou em posicionamentos que são praticamente criados para que se estabeleça algo em nome de um posicionamento religioso que não está coadunado com a lei de amor. Matar, não matareis também a alegria do outro, a esperança de alguém. Por que matar a esperança de alguém que deseja que o mundo melhore? Que singularmente seria uma proposta que está incrustada em cada um de nós. Mas na peleja de acabar com o amanhã, fincamos a nossa ideia no hoje e este hoje está de uma forma desordenada a destruir vidas no sentido da esperança. Não matar também seria extinguir a afeição de uma alma, a afeição de pessoas que simplesmente são marginalizadas, colocadas em um lado ou de outro das vidas que se supõem felizes, que desejam levar adiante uma vida de afortunados, como diz Joana de Ângeles, afortunados com os recursos que dispõem por um momento ou por uma vida, mas que anestesiam o seu amor, pondo obstáculos a abrir o leque de percepção para as pessoas que estão também ao seu redor, mas que elas parecem não merecer a afeição, o amor de alguns outros. Infelizmente, isso acontece bastante, inclusive nas melhores famílias, em que olhamos de longe a alegria vicejando entre os membros e alguns outros são colocados de lado porque não aceitos, seja por qualquer motivo. Mas, dentro da proposta do Cristo, estão anestesiados e cegos deste olhar. Então, nós estamos, sim, entendendo que esta lei do amor, ela é muito mais profunda do que esse amor que nós balbuciamos. Esse trabalho interior, ele demora, ele demanda tempo. Mas, ao mesmo tempo, nos cabe a responsabilidade e o compromisso com Deus. Porque aonde estão essas leis? Essas leis divinas estão aonde? Aqui e acolá? Não. Elas estão na consciência. Por isso que o Cristo se tornou importante para nós no sentido de aprendermos com Ele, que era brando e manso do coração, que nos trouxe, nos promulgou a lei de amor, a lei de amar também aos inimigos, para que pudéssemos estender a nossa justiça conseguida através das lições de Moisés, que caracterizou aquelas nuances do psiquismo divino e instalou em nós a observação da justiça que ainda muito pouco ainda se encontra.
Então, nessa hora, vamos compreender por que os homens, os fariseus, os publicanos, vivenciavam não, exteriorizavam uma forma de religiosidade que não era religiosidade, mas sim religião. O posicionamento de religiões não significa que estão ligadas à moral do Cristo. Era para ser. Mas que tenhamos também em nossa proposta de comportamento externo esta sincronia com o comportamento consciencial onde as leis divinas estão. Porque quando o Cristo nos traz no capítulo de Lucas, no capítulo 11, que ele conversava com os fariseus e estes vinham a dizer a ele, a cobrar que ele não havia lavado as mãos antes de jantar, e Jesus respondeu: vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Mostrando claramente que essas leis divinas não vieram para um povo, nem tampouco para alguns que se sentem, entre aspas, privilegiados por estar em templos religiosos. Porque começamos a ter práticas externas, esquecendo-nos da moral que o Cristo veio nos trazer. E nesse distanciamento, percebemos que falta a vivência do evangelho de amor. E nós, espíritas, precisamos tomar cuidado com isso. Até mesmo porque trouxemos aqui também no livro, o Livro da Esperança de Emmanuel, em que ele fala simplesmente no culto espírita. Culto espírita que se encontra um pouco difícil de se ter nesta época, porque muitos centros espíritas estão com as portas fechadas. Mas, relembrando Jesus, não estão com as portas fechadas para o amor, aqueles membros. Se foi bem ensinado nos grupos de estudo, se foi bem colocado para a plateia que os assistem, se foi trabalhado o homem, o espírito, de uma forma mais integral, iremos todos nós compreender o que Emmanuel quer dizer nessa mensagem, que seria o seguinte: ele diz que o culto espírita expressa uma grande veneração aos princípios do Evangelho. E aí eu vou descer um pouco mais nas recomendações que são dadas por Emmanuel para vários setores, para diversas profissões. Então ele enumera que a própria mãe teria este culto interior de amor, de registro dos mandamentos divinos, quando estaria exercendo os seus encargos e sacrifícios no lar, amando e auxiliando a humanidade na figura do esposo, na figura dos filhos que Deus confiou, na figura da família. Aonde está a lei de amor nesta pessoa? Na figura da família. Aí, continuando, este culto interior, esse culto espírita, estará com os dirigentes quando honrando os dirigidos, com o legislador que não fará da autoridade instrumento de opressão, estará com o administrador que respeitará a posse e o dinheiro, empregando-lhe os recursos no bem de todos, com devido discernimento. Estará com o mestre que ensinará construindo, com o pensador
que não torcerá as convicções que o enobrecem, com o cientista que descortinará caminhos novos sem degradar a inteligência, com o médico que viverá na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Estará com o magistrado que sustentará a justiça, com o advogado que preservará o direito, com o escritor que não molhará a pena no lodo da viciação nem no veneno da injúria. Estará com o poeta que converterá a inspiração em fonte de luz, com o orador que cultivará a verdade, com o artista que exaltará o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Que estará com o chefe que será humano e generoso sem fugir à imparcialidade e à razão. Com o operário que não furtará o tempo envilecendo a tarefa. Estará também com o lavrador que protegerá a terra, com o comerciante que não incentivará a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Estará com o exator, com o cobrador de impostos, com aqueles que recebem e que têm devedores, aplicando os regulamentos com certa equidade. Estará também com o médium que será sincero e leal aos compromissos que abraça, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Então, observando todos esses setores, estão inerentes à nossa postura. Nós podemos sim trabalhar pelo bem aonde estivermos, com quem estivermos, e colocados ali de forma proposital, porque nós, no nosso propósito do bem, propositalmente chegaremos a isso, considerando que não há acasos, que tudo é um teste para que este teste seja analisado e aquilatado pela nossa consciência, onde estão as leis divinas, e aí então perceber nossos equívocos e começar a trabalhar os acertos para nosso próprio bem. E na visão de Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nós vamos ver o que ela nos traz. Exatamente que a lei de amor é uma lei natural e é estabelecida exatamente no cosmo. E este cosmo, a vida no universo é totalmente equilibrada na causalidade inteligente. Que causalidade é esta? Deus. A causa inteligente é a causa primária de todas as coisas, que é totalmente com um parâmetro de harmonia inalterado. Tudo que está desequilibrado tem que se harmonizar para o equilíbrio. Tudo que está fora dessas considerações das leis de Deus, precisam se estabelecer nessas leis. Por isso que tudo será cumprido até o último iota, como disse Jesus. Iota, o menor dos símbolos existentes, terá que ser concretizado. Então, que leis divinas são essas? Nós temos algumas que os espíritos nos trouxeram, as leis morais, a lei divina ou natural, temos a lei de adoração, a lei do trabalho, é uma lei divina. Temos a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade, que é uma só. Tal a importância de aprofundarmos
este sentido interior nesta lei. Então, meus queridos, nós já viemos de processos longínquos de instintos um pouco mais acirrados que os de hoje. Por isso que é necessário entender que esses instintos, nos primórdios da evolução, eles se instalaram em nosso psiquismo. E por conta disso, precisamos aprender gradativamente essas leis. E é evidente que essa lei está ainda de uma forma muito inconsciente em cada ser, para que possamos nessas experiências que às vezes são dolorosas. E essa forma dolorosa que nos chega à vida não é uma lei, mas é o distanciamento de Deus. É uma consequência de um querer, é uma consequência do ignorar alguma coisa, ou seja, de desconhecer alguma coisa. Por isso que essas revelações nos chegam para que possamos abrir a concha onde nós estamos encarcerados e daí buscar levantar e abrir as asas do amor e do conhecimento, a fim de estabelecermos este vínculo com Deus definitivamente, porém acertando os nossos passos. Mas não acreditemos que simplesmente por termos um rótulo estaremos livres dessas experiências, porque alguns rótulos apenas são condicionamentos humanos que nós trazemos deste processo anterior de vidas, aonde usufruímos demais com esses rótulos, conquistando pessoas ou ludibriando-as com o exacerbar de nossas sombras interiores, do nosso ego que adoece quando nos distanciamos das inspirações superiores. Por isso é necessário, sim, buscar sempre algumas disciplinas morais, disciplinas sociais também, para aprender a dominar esses impulsos. Fazer com que, às vezes, o aprendizado que nós não queremos, mas que ele seja estabelecido interiormente no vínculo com o amor de Deus. E respeitando as leis humanas, conseguiremos também estabelecer este vínculo com o dever de amar, mesmo que nós não aceitemos algumas posições ou algumas imposições que nos vêm, para não acreditarmos que estamos com a verdade. Mas na realidade, às vezes, não é a verdade que nós estamos nos posicionando, é simplesmente orgulho ferido, vaidade, e assim nos distanciamos um pouco mais desta lei de amor. A Joana também nos mostra que o amor naquela época era considerado feminino, devido a se achar que existia uma fragilidade atribuída às mulheres e se ignorava que existem no psiquismo duas forças, né? O ânima e o ânimos, e elas geralmente consignadas para gênero, ou feminino ou masculino, mas tanto um quanto o outro também as têm, de forma a que nossa composição psicológica, a da mulher, é óbvio que ela terá também o ânimos, e no homem o ânima, que compõe a força feminina. Então, tudo isso foi ignorado porque ficou estabelecido uma culpa por conta das lendas de atribuições de origem do homem e da mulher, Adão e Eva, e isso ficou estabelecido para algumas pessoas como sendo uma verdade. Então, o amor era para os frágeis, os fracos, e os fortes, a supremacia, o poder. É um ledo engano, principalmente quando hoje olhamos o Cristo e vemos singularmente a beleza da sua personalidade, quando ele se senta junto a corações aflitos e conversa profundamente, mesmo que iletrados
mesmo que sem ter conhecimentos de ciência, mas eles reconhecem aquela leveza da alma, aquele momento incrustado ali entre duas almas que se desejam irmanar, um maior servindo ao menor, mas esse serviço é de amor, tem que ser de amor. Para que a conduta seja modificada, tem que ser um vínculo de amor. Então, nós vemos também a força e a vitalidade do Cristo quando se impõe com a sua forma de ser na concretização dessas leis divinas nos seus exemplos e dando-nos, mesmo que não conheçamos ele em toda a íntegra, dando a sua influência até os dias de hoje. De pai para filho, de espírito a espírito, nos dando essa influência singular do que ele nos trouxe. E o seu exemplo, até mesmo na hora em que foi denunciado como um infrator, nós percebemos que algumas almas mais sensíveis já conseguem colocá-los imediatamente em suas vidas. Emmanuel nos traz que um episódio que houve com o monge de Mandilha, que foi acusado de tramar contra a liberdade de toda a sua pátria, contra o jugo dos espanhóis, ele foi condenado à morte. E naquela hora em que ele foi levado para aquela morte infamante, simplesmente ele deu um soluço e disse: como assim eu estou sendo condenado à morte, mesmo inocente? Onde está a justiça? O que foi que eu fiz para merecer este terrível suplício? E aí um dos seus companheiros que estava acompanhando aquele processo corre e chega a murmurar-lhe no ouvido, dizendo-lhe: Jesus também era inocente. Naquele momento ele para, o seu olhar penetra mais profundo, os céus, e uma beleza começa a se espalhar no seu semblante, e ele olha para o seu carrasco, que pede perdão a ele por aquele ato. Ele olha para aquele homem que está ali agoniado e diz: meu filho, eu não só te perdoo, como eu te digo que cumpras com o teu dever. E assim, queridos irmãos e irmãs, cumprir com o nosso dever de amor, às vezes tão próximo, e nós teimamos ainda em vivermos em clubes, em associações, por medo de apresentar o Cristo para aqueles que nos cercam. Desejo muita paz aos nossos corações e aqui fica apenas o nosso trabalhinho singelo e simples, mas com desejo de que seja útil. Vamos fazer a nossa prece final. Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, para te rogar amparo para esses momentos, Senhor, que estamos passando na terra, mas fortalecidos, sabendo que a vida é uma só e que podemos, sim, desobstruir tudo aquilo que nos empana a visão, tudo aquilo que é obstáculo ao nosso olhar de profundidade perante o que acontece. Ampara-nos, Senhor, e principalmente aqueles que não sabem o que fazem e não sabem
o que poderá lhe aguardar no amanhã, quando distanciados das leis divinas, necessitarem de uma harmonização interior, buscando-te na lei de amor, de justiça e caridade. Obrigada, que Deus os abençoe e muita paz para todos e todas. Deixo aqui meu coração cheio de desejos, que estejamos sempre voltados e ligados em Deus. Muita paz.